Hoje eu vou falar sobre a perda de intimidade na afasia, apoiando a intimidade na afasia. O melhor lugar para começar quando se fala de intimidade é determinar do que realmente estamos falando. Reconheço que a maioria de vocês, como fonoaudiólogos, provavelmente não passou muito tempo ou até nenhum tempo na pós-graduação falando sobre esse assunto. Mas quando usamos essa palavra em reabilitação, estamos falando sobre esse relacionamento entre dois parceiros íntimos no que se refere ao contato físico, ou seja, segurar as mãos, um toque ou o contato sexual, e também os aspectos emocionais da intimidade. Temos relacionamentos íntimos com os nossos amigos, mas isso está além daqueles tipos de parcerias íntimas que pensamos em termos de relações conjugais. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like. Pessoal, não custa nada deixar o seu like. Os vídeos eles estão tendo cerca de 400, 500 ou mais visualizações, mas pouquíssimos likes. Os likes são importantes porque ajudam o canal a crescer e o algoritmo do YouTube, percebendo através dos likes e comentários que o vídeo é relevante, ele o recomenda para mais pessoas que procuram sobre esse tema. Continuando, quando falamos sobre intimidade, estamos falando sobre essa ampla gama de expressão de como nos relacionamos com outras pessoas. Não estamos falando apenas dos aspectos físicos. Na verdade, tem havido alguma literatura sobre derrame e intimidade, mas não veio através da nossa disciplina. Uma coisa que sabemos é que com o derrame, na ausência de afasia, a intimidade é diminuída em até 84% dos casais. Isso foi encontrado em vários estudos que investigam a relação entre os parceiros, seja namorado, noivo ou casado. Algumas das pesquisas tentaram investigar não apenas as implicações médicas e físicas, mas também a presença de afasia. A presença adicional da afasia torna a recuperação da intimidade ainda mais difícil. Claro, isso não é um grande esforço para pessoas como nós, que entendem que a comunicação é realmente a base dos relacionamentos. Por que é que na afasia estamos vendo essa mudança em um relacionamento íntimo? Quais são as barreiras para recuperar esse relacionamento íntimo entre os casais? Bom, pensa-se que existem 3 barreiras: os papéis alterados dentro do relacionamento, a perda de uma conexão íntima e a formação profissional, e esse realmente se refere a nós. Quando falamos sobre papéis alterados, podemos aprender muito com nossos colegas de terapia ocupacional sobre como são os papéis do ponto de vista deles. Existe uma ideia de mudança de ocupação. Tenho certeza de que todos vocês sabem o que significa estar em uma parceria íntima ou um casal em um relacionamento com outra pessoa. Você pensa sobre os papéis que tem dentro do relacionamento. Quem faz o que e quando, quais responsabilidades são na casa, quais padrões de interação, quais ocupações ou empregos você está assumindo nessa parceria. Quando alguém tem um derrame ou uma lesão cerebral e tem afasia especificamente, sabemos que uma das consequências da lesão neurológica é a mudança de papel. Conceitualmente, muitas vezes pensamos nessa mudança de papel em termos de perda de trabalho, mudança no estado físico, dificuldade de comunicação por meio de mídias sociais ou e-mail, ou até mesmo no gerenciamento de finanças. Mas também podemos pensar na mudança de ocupação em termos de papéis dentro de uma parceria. Quando você pensa sobre ser responsável dentro de uma parceria íntima, quantos deles mudariam se você adquirisse uma lesão neurológica? Como a natureza desse papel mudaria dentro de sua parceria?
Quando os pacientes têm uma lesão significativa e um comprometimento da comunicação, além disso, todos os papéis que tiveram em suas vidas são muitas vezes alterados. Os profissionais de reabilitação podem estar particularmente sintonizados com a ideia de conexão social e a ideia de retorno ao trabalho, especificamente para os nossos pacientes mais jovens ou nossa pré-aposentadoria. Mas muitas vezes não vamos para o próximo nível de pensamento sobre o relacionamento íntimo entre o parceiro principal e o paciente. O outro grande papel alterado, e eu sei que todos nós já experimentamos isso ao trabalhar com pacientes, é esse padrão dentro de uma parceria íntima em que uma pessoa se torna o cuidador ou o parceiro de cuidados e a outra pessoa se torna o destinatário desse cuidado. Há uma mudança de responsabilidade para a outra pessoa. Ter alguém responsável por você ou ser dependente de outra pessoa tem um impacto realmente significativo na maneira como a intimidade flui entre os parceiros. Quando você se torna um cuidador, muitos dos seus processos de pensamento se tornam bastante focados em logística e coisas como segurança. E quando os parceiros estão focados em logística de recuperação, segurança, etc., isso pode criar um vácuo de espaço onde normalmente nasce a intimidade. O próximo papel alterado é chamado de narrativa da doença, que não é algo com o qual eu estava familiarizada antes de começar a fazer esse trabalho. Mas essa é a ideia de que depois de um grande evento médico, como um acidente vascular cerebral ou lesão neurológica ou afasia, grande parte de seu mundo agora gira em torno de uma coisa: logística, finanças, comunicação, tudo parece estar ligado à doença. Toda a progressão diária da experiência do parceiro é agora baseada em suas necessidades e desejos de recuperação. Essa narrativa da doença pode sugar toda a energia necessária para criar esse espaço de reidentificação com a vida de outras pessoas. Você se torna um casal lutando com a recuperação. Você se torna alguém que depende de cuidados porque teve uma lesão neurológica. Você se torna um cuidador em vez de um parceiro ou esposa ou marido ou noivo. E como se todas essas outras identidades fossem sugadas para esse redemoinho de doença. Quando não podemos nos reconectar a nenhuma de nossas outras identidades, torna-se muito difícil formar essas outras partes do relacionamento. O último papel alterado é a saúde psicossocial precária. É bem conhecido que pessoas com lesões neurológicas correm um risco bem mais alto de ansiedade e depressão, e isso também vale para os cuidadores. Quando olhamos para a literatura de saúde mental, sabemos que existe a presença de coisas como depressão, o que não é inesperado após uma lesão neurológica, e é difícil ter conexões íntimas da mesma forma quando você está passando por um mal-estar mental, ou depressão aguda, ou ansiedade. Uma das primeiras razões pelas quais ocorre a mudança na intimidade, a falta de intimidade ou a diminuição da intimidade entre os parceiros é porque os papéis foram alterados como consequência do evento neurológico. Quando a afasia é adicionada a isso, cria um efeito de composição que torna difícil para os parceiros recuperar esse espaço. Quando um cônjuge tem afasia, o ajuste dentro da parceria tem se mostrado muito mais difícil, porque em um período de crise, muitas vezes as pessoas procuram se conectar verbalmente, processar, planejar e tranquilizar. Esse é precisamente o desafio que enfrentamos com os nossos pacientes que têm afasia. As consequências da afasia levam a uma mudança ou perda de conexão íntima com parceiros que anteriormente tinham uma conexão íntima.
Sabemos que, às vezes, nossos pacientes e familiares tiveram problemas antes de sofrerem uma lesão neurológica. Sabemos que as parcerias, casamentos e relacionamentos vêm com uma história e bagagem antes de que algo grande tenha acontecido. Também sabemos que quando algo grande acontece em uma família, isso nem sempre traz à tona a melhor versão das pessoas, e o estresse é um equalizador extraordinário em termos de reação. Todos esses fatores podem ser adicionais ao comprometimento real da comunicação. As pessoas estão trazendo o seu relacionamento passado com eles para essa nova versão. Isso significa que todo mundo era um parceiro perfeito. Então, agora com a afasia está prejudicado? Sabemos que isso não é verdade. Essa mudança ou perda na conexão íntima ocorre com a conexão emocional. Quando você consegue expressar seus sentimentos e quando não consegue falar sobre os seus problemas, fica muito mais difícil. Considere também, se você estivesse sendo cuidado, você se sentiria confortável reclamando, protestando ou repreendendo seu parceiro? Na verdade, isso faz parte dos relacionamentos íntimos, a liberdade de expressar descontentamento. Mas por causa dessa inversão de papéis e todos esses outros fatores, isso fica mais difícil. Fisicamente, vemos que uma grande parte de nossos pais que tiveram derrames têm deficiências físicas concomitantes adicionais que podem mudar ou causar uma perda de conexão íntima. Isso é verdadeiro para indivíduos que precisam de muita assistência com atividade de vida diária, higiene, vestir-se e ir ao banheiro. Além disso, isso acelera a perda de conexão sexual. Eu sei que as pessoas não gostam de falar sobre sexo, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A ideia da mudança física no corpo, para muitas pessoas, realmente prejudica sua resposta sexual e sua capacidade de fazer o seu corpo funcionar da maneira que funcionava anteriormente. Pode mudar sua capacidade de ver o seu corpo como sexy ou a capacidade de ficar excitado. Isso é uma consequência real da lesão neurológica. Além disso, a ideia de que você não pode expressar os seus passos precursores da intimidade, que muitas vezes levam ao contato sexual, pode tornar difícil para a pessoa experimentar os aspectos sexuais de um relacionamento. Acho que nenhum de nós diria que a responsabilidade do fonoaudiólogo é reparar o relacionamento sexual em uma parceria. Claro que não. Mas o que você precisa entender é que a falta de capacidade de comunicação é, na verdade, um dos caminhos para recuperar essa parte de um relacionamento. E esse é um aspecto importante da intimidade para muitos parceiros que desejamos recuperar. Então, nosso desconforto em falar sobre isso é um problema. Se todos se sentem desconfortáveis em falar sobre sexo e isso se torna um assunto tabu, nossos pacientes e familiares realmente não têm o apoio de que precisam. Sabemos que o estresse emocional da recuperação, grandes eventos médicos, papéis alterados, mudança de situação financeira, problemas de deficiência, problemas de necessidade de apoio físico, tudo isso pode diminuir a capacidade dos parceiros de se conectarem intimamente. Não é surpresa que quando você está estressado, a intimidade não está no topo da sua lista de prioridades, né? As limitações físicas podem se tornar um grande problema e a falta de comunicação com seu parceiro pode ter um impacto na intimidade. Essa falta de comunicação não é apenas dificuldade em falar sobre o problema ou desejo de mudança ou querer receber um aconselhamento. É realmente difícil para as pessoas com lesão neurológica realmente obter serviços de aconselhamento de qualidade ou apoio psicológico, porque os profissionais não sabem como se comunicar com eles. Eles não entendem a comunicação de apoio, mas as pessoas com afasia
pode não ter a capacidade de se comunicar com o seu parceiro para construir os passos para a intimidade. Por exemplo, é difícil ser amigável, perguntar sobre o dia deles e expressar amor e gratidão, coisas que geralmente são uma ponte para a conexão íntima. A pergunta que realmente precisamos fazer a nós mesmos e não apenas aos fonoaudiólogos, mas a todos os profissionais de reabilitação, é por que não estamos abordando isso? A maioria dos pacientes e familiares, no final das contas, quer se sentir conectado às pessoas, fazer parte de uma comunidade e participar. Eles querem ter relacionamentos íntimos, sejam amizades ou parcerias amorosas, e retornar a esses relacionamentos íntimos é muito importante, embora não é dito muito abertamente. O reconhecimento da intimidade não é uma palavra que usamos com muita frequência. Parte da razão pela qual não estamos lidando com isso é a falta de treinamento. Você pode estar perguntando se isso faz parte do seu trabalho ou quais são as responsabilidades em relação a esse tópico. Há também as questões das prioridades. Não é nenhuma surpresa que quando você tem um paciente com uma lesão neurológica significativa e uma alteração no seu estado funcional, existe uma longa lista de prioridades. Muitas vezes a intimidade não aparece nessa lista porque os problemas imediatos parecem ser se esse paciente está estável, está bem, o que vamos fazer em relação à reabilitação, ao trabalho, às finanças, etc. O que vamos fazer em relação ao suporte físico, suporte domiciliar e ambiente de vida? Então, da nossa perspectiva, estamos pensando em coisas como recuperação da linguagem, apraxia, disartria, produção, expressão, nomeação, repetição, essas coisas da nossa área, certo? É nisso que estamos pensando em termos de prioridade. O que não estamos falando é dessa interseção de que o nosso trabalho chega a um valor central para a maioria das pessoas, que é se conectar com os outros por meio da construção e manutenção de conexões íntimas. Podemos realmente entrar nessa parte do nível de deficiência e nunca falar sobre suas consequências ou o que acontece a nível de participação. O verdadeiro elefante na sala é como estamos desconfortáveis com esse assunto. Temos tanto desconforto socialmente em falar sobre questões de intimidade e bem-estar sexual que temos medo de trazer à tona. Achamos que é invasivo falar sobre isso. Sentimos que colocaremos desconforto em nossos pacientes e familiares ao trazê-lo à tona. É uma daquelas questões em que ninguém está assumindo a responsabilidade pela questão. Ninguém está sendo franco sobre isso. Assumimos que outra pessoa estará lidando com isso e muitas vezes ninguém está. Tende a haver muita culpa em ambos os lados da parceria, bem como ressentimento sobre a situação em que se encontram. Você tem que normalizar o fato de que os papéis mudaram e houve consequências para essa mudança. Muitos de nossos pacientes com lesões neurológicas e famílias com um membro que teve uma lesão neurológica tiveram que abandonar muitos de seus interesses ou atividades anteriormente compartilhados devido à comunicação ou limitações físicas. Existem maneiras de voltar a fazer coisas divertidas e descobrir novos amores e paixões. Então, voltar aos papéis, encontrar uma experiência compartilhada e participação é tão importante porque, novamente, se todo paradigma é baseado na pessoa com afasia sendo cuidada, então não há espaço para uma parceria íntima que inclua atividades como cozinhar, jantar juntos, receber amigos, fazer uma aula de pintura. Ajudar as pessoas a redescobrir ou a aprender a participar é muito importante. Eu apoio absolutamente nosso papel no aconselhamento e no bem-estar emocional, principalmente para pessoas que são comunicadoras ruins.
Sem nossa assistência e nossa comunicação apoiada, as pessoas com afasia têm dificuldade em se beneficiar desse processamento emocional, porque não podem participar de serviços de saúde mental ou aconselhamento. Para mim, a parte reflexiva é um dos lugares mais importantes que podemos começar como profissão. Você deve se perguntar quão confortável você está falando sobre questões de intimidade. Você já trouxe essa questão para pacientes e familiares? Já te deixou desconfortável? Se não nos sentimos à vontade para discutir nossos próprios aspectos de intimidade, pode ser difícil discutir os de outra pessoa, claro. Se você já teve essa experiência, eu gostaria que você deixasse nos comentários. Também é importante lembrar que as expressões de intimidade são amplamente variáveis em parcerias românticas e platônicas e que sua versão de intimidade pode não refletir a versão de intimidade de outra pessoa, mas aí tudo bem. Novamente, nosso papel é ajudar as pessoas a retornarem às suas vidas, versões preferidas de comunicação. Acredito que a coisa mais importante que podemos fazer como profissionais é dar permissão, uma permissão explícita aos nossos pacientes para discutir a questão da sexualidade. Você poderia dizer assim: muitas pessoas estão preocupadas com como essa condição pode afetar a sua vida sexual, sua intimidade ou comunicação com os seus parceiros ou o seu casamento. Qual é a sua experiência? A maioria dos casais nunca é questionada sobre esse assunto e que muitos casais se perguntam sobre isso, mas ficam desconfortáveis ou com medo de perguntar sobre isso. Ao fazer a pergunta dessa maneira, nós estamos abrindo a porta. Estamos dizendo: ei, aqui está uma coisa para se pensar. E se os casais quiserem falar sobre isso, eles podem falar. Esse não é necessariamente um assunto que todo casal quer falar, mas quando nós não abrimos a porta, sabemos que os casais não trazem isso naturalmente. Então, essa é uma grande oportunidade para nós. Tudo o que temos a fazer é dar a permissão para eles poderem falar. Em seguida, vem o estágio de informações limitadas, que oferece informações sobre o impacto do seu diagnóstico específico pode ter na intimidade. Nessa etapa, você pode esclarecer informações e fornecer materiais educativos. Essa é uma oportunidade em que você abriu a porta quando alguém traz e você diz: bom, aqui está o que eu sei e aqui estão algumas informações, ou aqui está uma referência para você se informar. A próxima etapa é a informação específica e muitas vezes é um espaço onde, fora do desenvolvimento de ferramentas de comunicações específicas, precisamos contar com nossos colegas. É quando são feitas recomendações e encaminhamentos específicos para terapeutas sexuais, psicólogos, pessoas que podem ajudar na adaptação às limitações físicas ou ao retorno do envolvimento sexual. Mas para os fonoaudiólogos, nosso papel nesse estágio pode ser desenvolver ferramentas de comunicação com suporte que permitam aos casais terem conversas íntimas. Mais uma vez, a intimidade não se traduz apenas em sexo, pessoal. Estamos traduzindo uma conversa profunda, fora das tarefas e conversas que constroem uma parceria próxima. O estágio final é a terapia intensiva e é a ideia de que isso se tornou uma prioridade para a família ou casal e eles vão envolver em terapia intensiva para apoiar o problema. Novamente, a base da intimidade é a comunicação, que é prejudicada na afasia. Esta é a sua porta para abrir e é a sua porta para apoiar.
Você é quem pode apoiar a pessoa com afasia e o cuidador para ter essas conversas e a oportunidade de reconstruir a intimidade se ela foi perdida. Como fonoaudiólogos, uma das coisas que mais valorizamos em nossos pacientes é a capacidade de ter relacionamentos de qualidade com os outros e participar. Tirar a palavra intimidade do relacionamento não faz muito sentido. Muitos de vocês já ouviram falar sobre as taxas extraordinárias de divórcio com lesão neurológica e não posso deixar de me perguntar se algum desses casais se eles tivessem recebido mais apoio, se as coisas teriam sido diferentes. Claro, isso não é uma verdade para todos, mas a negação de ferramentas ou a falta de criação de ferramentas específicas para algo tão importante realmente cria um vácuo de apoio. Mais uma vez, nós precisamos assumir esse alguém como alguém que vai trazer isso à tona. Nossos pacientes e familiares nem sempre se sentem à vontade para falar sobre isso. É um problema atrás de uma porta fechada e sabemos que eles precisam de apoio. Convido você a iniciar essas discussões. A iniciação não precisa ser nada muito complicado do que dizer um dos desafios da afasia é que pode ser difícil manter um relacionamento íntimo com o seu parceiro. Ai, gente, espera um pouquinho, tá passando um caminhão aqui. Não dá para ouvir. Bom, voltando, você pode começar essa conversa dizendo assim para eles: olha, um dos desafios da afasia é que pode ser muito difícil manter um relacionamento íntimo com o seu parceiro. Se isso é algo que você está interessado em falar, estou em disposição para ajudá-lo. Então, se o paciente aceitar a oportunidade, veja se há materiais ou coisas que você pode mostrar para eles. Existem recursos comunitários, há outros profissionais para encaminhá-los. Essa porta aberta pode levar ao apoio que o paciente procura. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero ter clareado algumas dúvidas. Tá ok? Deixe no comentário alguma dúvida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.